Olá, como vai? Sou Carlos Ronfeld, criador do Desenvolvimento Neurocreativo, DNC, e do Milionário Neurocreativo. Hoje nós vamos continuar falando sobre mecanismo cerebral. Vocês se lembram, no último filme nós falamos sobre pressão emocional e como ela origina uma série de problemas de comportamento que tanto nos afligem nos dias de hoje. Vamos falar agora um pouco mais sobre a mecânica cerebral. Lembram que eu falei sobre pressão emocional, correto? Aquele aprendizado, aquele mecanismo de aprendizado da primeira infância que nós mantemos até a nossa morte e que não importa a idade, nós continuamos aprendendo tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Só que as coisas ruins, por não terem um mecanismo de compreensão, elas acabam causando uma pressão emocional, certo? Lembrado? Então vamos começar a partir daí. Pressão emocional. Deixa eu passar para cá. O que ocasiona a pressão emocional? Qual é a consequência disso? Vamos lá. A pressão emocional, ela é um motivador que nos leva a interpretar as coisas que acontecem conosco. Vamos lá. O que determina a nossa personalidade não é o meio ambiente, é a maneira que nós interpretamos os estímulos do meio ambiente. E para nós interpretarmos esses estímulos, o que acontece? Nós utilizamos esta pressão emocional. Nós acumulamos conhecimento, acumulamos emoção e devolvemos em termos de interação. Quando a pressão emocional ocasionada, e ela só é ocasionada pelas coisas ruins, pelos sentimentos ruins, porque nós não temos como processá-los, acabam nos levando a ser reativos ou acabam nos levando a interpretar os estímulos do meio ambiente de uma maneira negativa. Aquilo que predomina, aquela emoção que predomina nesta pressão, é a que nos motiva a interpretarmos. Se o que nós temos mais forte dentro de nós é o medo, então nós interpretamos todos os estímulos como ameaças. E aí, em algum momento, você pode desenvolver a síndrome do pânico. Se a emoção que está mais forte dentro de nós é a autocomiseração, dó de nós mesmos, aquelas célebres frases, eu sou pé frio, tudo acontece comigo, ninguém me compreende, eu sempre sou injustiçado e assim por diante, isso se acumula de tal maneira que em algum momento vai provocar um estado de depressão e pode levar até a depressão profunda. E assim por diante. Tá? Então a emoção predominante é a que determina a nossa interpretação e os nossos atos. Bom, esta pressão emocional, ela gera expectativas. A primeira grande expectativa qual é? É atender a essa demanda interna. Então o que acontece? Você tem aqui dentro uma pressão tão grande, tá? Que gera um vazio emocional, anseios, angústias e ansiedades, que você tem a esperança de que esta interação resolva esse problema interno. Então todos nós, sem exceção, eu, você e todo mundo que está nos assistindo, cada ser humano nesse planeta, e são mais de 7 bilhões hoje em dia, cada um de nós tem a esperança inconsciente de que a nossa interação resolva este vazio emocional. Tá? Então você namora, você casa, você tem filhos, eu tenho filhos, eu caso, nós trabalhamos, nós temos amigos, nós nos relacionamos entre nós todos com o desejo inconsciente de resolver a este vazio interno, a aliviar esta pressão emocional. Esta é a expectativa primordial. Tá? Essa expectativa é que está no topo de todas elas. Quanto maior a pressão emocional, mais tendenciosa é esta necessidade. Você deve conhecer pessoas, amigos talvez, que quando você senta para conversar com essa pessoa, ela só sabe falar de problemas, 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 problemas.
Tá? Essa pessoa só sabe falar dos problemas dela, das necessidades dela, só sabe falar de si própria, só sabe falar de alguma coisa que não interessa a você, só interessa a ela. Por quê? A pressão emocional dela está de tal maneira que naquele momento ela interpretou que você pode ser a solução para o problema dela. Então ela fala do problema, tentando ver em você como resolver essa angústia que ela tem, esse vazio que ela tem. Entende como o processo funciona? Então o que acontece? Como a expectativa primordial é resolver essa pressão emocional, o que acontece? Você interpreta a sua realidade de tal maneira que tudo que você expressa por atos e palavras vão levar o quê? A solução desta pressão emocional. Esta é uma mecânica cerebral que todos nós temos. Você, eu, 7 bilhões de pessoas no mundo. Tá? Isto permanece até a morte. Aí você fala, mas Carlos, como é que a gente resolve isso? A realidade é a seguinte, tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, cada uma puxando a sardinha para o seu lado. A inteligência existe na seguinte atitude: você achar um meio termo entre a sua sardinha e a minha. Neste meio termo é onde nós vamos negociar e chegar num acordo, de tal maneira que ao final do processo, de uma conversa, de um bate-papo, de um negócio, de uma negociação e assim por diante, você tem a sua sardinha preservada e eu a minha. Agora, quanto maior a pressão emocional, mais você vai pensar na sua sardinha, e só nesta sardinha. Você esquece da minha sardinha. Por isso que, na maior parte das vezes, a nossa vida é uma grande loteria. Porque nós dependemos de ter pessoas que tenham sardinhas semelhantes, da mesma família, para a gente chegar num acordo. Por quê? Nós estamos tão focados no que a nossa sardinha precisa, que nós esquecemos que o outro também tem uma sardinha a ser alimentada, entendeu? Agora, quando você tem pressão emocional, fica difícil o equilíbrio, fica difícil o raciocínio, fica difícil principalmente ouvir, e ouvir é muito importante. Agora, este mecanismo, ele mexe em mais coisas, e essas coisas eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, onde você vai ver mais sobre mecânica cerebral e finalmente vai cair a ficha sobre como você age, da maneira que você age. Até lá, um abraço!